Agora, 10 horas e 1 minuto, vamos ao vivo mais uma vez a Brasília, mostrar imagens para vocês da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Estão reunidos os parlamentares desde cedo para análise da reforma da Previdência na CCJ da Câmara. A expectativa é que, mesmo com tantas horas de trabalho, que começou às 2h40 da tarde, o relatório seja votado ainda hoje, do deputado Marcelo Freitas, sobre essa proposta. Bom, a gente vem acompanhando, durante todo o dia aqui no Band News, essa votação dessa proposta que estava com a expectativa de ser votada hoje, mas a oposição está tentando suspender essa sessão na CCJ para suspender também a tramitação da reforma da Previdência. E desde as 2 horas da tarde, como eu disse para vocês, que essa reunião entre os parlamentares começou, e o que a gente tem de concreto até o momento é que o relator da reforma, o deputado do PSL, Marcelo Freitas, PSL de Minas Gerais, ele anunciou mais cedo a retirada de 4 trechos da proposta para atender a demanda do Centrão, para que ela de fato seja votada hoje, o que a gente ainda não vê acontecendo. Claro, houve debates acalorados, como a gente falou aqui no início da edição da noite, discussão entre os parlamentares, algo que já vem ficando comum nessas sessões da CCJ. E entre essas propostas, esses 4 trechos, na verdade, da proposta que o deputado relator Marcelo Freitas retirou, entre eles estão o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a Aposentados, a competência da Justiça Federal para ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, a retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição e mudanças nas regras previdenciárias por meio de projeto de lei complementar. Então, a gente está acompanhando as imagens ao vivo e, claro, vamos repercutir esse assunto aqui no Band News, a partir de agora, com o cientista político, colunista do Band News e professor do INSPER, Fernando Schiller. Schiller, boa noite para você, obrigada por nos atender. Bom, essas sessões longas, de quase 8 horas, como a gente está acompanhando aqui, sem nenhuma definição, se é que eu posso chamar isso de atraso, esse é o processo normalmente? Olha, não tem nenhuma dúvida, ninguém imaginou que ia ser fácil, A novidade que a gente tem hoje é que o governo, pela primeira vez, eu diria, desde que apresentou o projeto no Congresso, conseguiu constituir uma maioria relativamente sólida. A gente vai ainda testar ao longo da madrugada se ela realmente é sólida, Eu conversava agora há pouco com deputados que estão na comissão e a afirmação é muito clara, vota hoje, Houve uma reunião de manhã com a presença do secretário Rogério. Tem essa possibilidade de adiamento? Evidentemente que depende da condução, depende, digamos assim, da capacidade do kit obstrução da oposição funcionar. Quer dizer, você tem ali, de fato, uma deliberada política da oposição, que é minoritária, de obstruir o trabalho. Então, matar no cansaço, tentar ganhar no cansaço, tentar ganhar no grito, tentar ganhar na emocionalidade, discursos longos, pedidos de questão de ordem, enfim, pedidos de adiamento. Agora, a oposição apresentou para uns 103 assinaturas um pedido para suspender por 20 dias a tramitação. O grande argumento seria a ausência de dados. Ora, a Comissão de Constituição e Justiça não está analisando o impacto fiscal, por exemplo. A Comissão de Constituição e Justiça está analisando a constitucionalidade, ou seja, está analisando o seguinte: existem alguma medida, algum artigo, enfim, na proposta de reforma da Previdência que afeta algum elemento da Constituição? Por exemplo, a capitalização afeta o conceito de previdência solidária que está na Constituição? Isso seria um ponto. Afeta algum direito fundamental, alguma garantia individual? Então, esses 4 pontos que tu te referiste, a mim parece, por exemplo, o ponto mais significativo é a retomada da exigência de recolhimento do FGTS, e também do pagamento da multa de 40% por demissão. Você imagina o seguinte: a pessoa se aposenta, depois de aposentada ela consegue um novo emprego, então ela ganha a aposentadoria, mas tem um novo emprego. Esse novo emprego, pela proposta do governo, não haveria recolhimento do FGTS, e quando a pessoa fosse demitida, não teria o pagamento da multa de 40%. É razoável que a CCJ diga: olha, aí você mexe com o problema de equidade, Um trabalhador que está aposentado tem um plano de direitos, e o trabalhador que está na ativa, que ainda não está aposentado, ele tem uma outra base de direitos. Tem um FGTS, tem os 40% da multa rescisória, enfim. Então, faz sentido. Não precisa fazer muito cálculo, para definir isso aí. E cá entre nós, nem tem a ver diretamente com previdência isso. Isso tem muito mais a ver com uma mudança no mercado de trabalho. Na verdade, o ministro Paulo Guedes, ele inseriu alguns
alguns aspectos de mercado de trabalho, de flexibilização do mercado de trabalho dentro da proposta da Previdência. Funciona um pouco como o bode na sala, né? Você coloca alguns itens que vão ser mais polêmicos, não é? A questão do BPC, para mim, é um pouco isso, não é? Então, você focaliza o debate nisso, mas, na verdade, o principal são os itens de idade mínima, tempo de contribuição, aposentadoria rural, que são os temas realmente mais importantes, aposentadoria do setor público, a equiparação do setor público e setor privado. Isso vai ser discutido tudo na comissão especial. Não é? Então, eu diria que é o teste de fogo para a reforma da Previdência, é o teste de fogo para o governo, para a articulação do governo. Houve ali até uma certa tensão dentro da própria base do governo. Quando a deputada Joyce Hasselmann, por exemplo, fez o uso da palavra, havia uma combinação de que o governo não faria uso da palavra exatamente para não postergar mais a sessão. Então, quem assiste pela internet acha, pô, só tem oposição na CCJ, é só a oposição que fala. É óbvio, o governo não vai falar, porque o governo não quer... Tem tudo azeitadinho, claro, né? não quer espichar mais essa discussão, certo? Faz parte da lógica. A gente pode questionar, o cidadão pode questionar se é assim que o Congresso deveria funcionar. Né? Pela lógica, eu acho que do senso comum, eu diria até pela lógica razoável, você vota se vota hoje ou não vota hoje e vai para a votação. Para que você ficar fazendo, né, obstrução, questões de ordem, pedidos de adiamento repetidos, não é? Inúteis, na verdade. Existe uma maioria já, houve várias votações, vários pedidos de adiamento já foram recusados por 40, 45 votos. Então, está claro, o governo, o apoio à reforma da Previdência tem 40, 45 votos na CCJ, que significa 2/3. Se essa maioria se projetar no plenário, a reforma da Previdência será aprovada. Essa é a boa notícia, não tenho dúvida. Porque se for aprovado hoje, você vai ter um novo influxo, um novo ânimo para a reforma da Previdência, vai repercutir no mercado, na Bolsa, no clima do país. Quer dizer, o governo finalmente vai mostrar que, de alguma maneira, vamos brincar um pouquinho, tem farinha no saco para fazer a reforma da Previdência andar para frente. Toda mudança é bastante dura, né? Toda vez que chega uma mudança na vida de qualquer um de nós, ainda mais uma proposta dessa que afeta a vida de um país inteiro, gera polêmicas. Mas eu queria a sua avaliação dos pontos dessa proposta, dos principais, né? Porque a proposta da reforma da Previdência, Schiller, é a espinha dorsal, a gente pode dizer assim, do governo Bolsonaro, né? Dos principais assuntos que a gente vem tratando no Brasil ultimamente. Qual é a sua avaliação dessa proposta como um todo? Eu diria assim, é uma reforma necessária. Eu tenho escrito sobre isso, etc. Tem dois dados que eu acho que o telespectador, que todo mundo deveria prestar atenção. O primeiro dado é o seguinte: o Brasil gasta entre 12% e 13% do PIB com previdência, não é? Sendo ainda um país relativamente jovem. Nós gastamos 12%, 13% do PIB, que é mais ou menos o que gasta a Alemanha, a Áustria, países mais idosos, a França da Europa, da OCDE. Não é? Nós somos um ponto muito fora da curva. Nós deveríamos estar gastando, pela nossa curva etária, 5%, 4%, 6% do PIB. Esse dinheiro que está indo para a Previdência, nós estamos pagando aposentados com 50 e poucos anos, é o que falta lá na educação, o que falta na infraestrutura, o que falta, enfim, na saúde pública, uma série de outros investimentos, ou no bolso do contribuinte, né, do cidadão. Então, assim, esse é o primeiro dado, certo? O Brasil é um ponto fora da curva. Se você entrar na internet, pesquisar os dados, você vai ver isso. Você tem lá claramente uma curva de países, quanto mais velhos, você tem um comprometimento maior do PIB com previdência, e o Brasil é um pontinho fora. Ele está fora da curva, literalmente, porque ele é um país ainda relativamente jovem, que pesa envelhecendo rapidamente. Não é? E com menos nascimentos, né, também. Exatamente. Nós temos hoje uma taxa de fecundidade de 1,9. Para ter uma ideia, em 1965, não é? Metade dos anos 60, era 6 filhos por mulher. Hoje é 1,9. Está caindo isso. Sim. Não é? Em regiões no sul do país, aqui, capital São Paulo, é 1,7. E vem caindo isso. Então, o Brasil está claramente, rapidamente envelhecendo. O outro dado que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção é o seguinte: a reforma da Previdência não tem a ver com expectativa de vida. Tem a ver com o seguinte: a expectativa de vida após 60 anos no Brasil é 22,3 anos. Então, na média do Brasil, homens e mulheres, todos os estados brasileiros, depois de 60 anos se vive mais 22,3, que é basicamente a média da OCDE, dos países europeus, de Portugal, de Espanha, de novo, enfim, países mais ricos.
Então, por quê? Porque a mortalidade infantil e a violência na juventude, ela compromete a expectativa de vida ao nascer. Não é? Mas o Brasil tem uma taxa de longevidade depois de 60 anos... Só tende a aumentar, né? Tende a aumentar, né? E a diferença entre homens e mulheres é em torno de 3 anos, é muito menor do que é na expectativa de vida. Não é? E a diferença entre os estados, muitas vezes a gente diz, não, mas há muitas diferenças regionais. De fato, há muitas diferenças regionais na expectativa de vida ao nascer. Mas se você vai lá para a sobrevida aos 60 anos, a diferença é 2, 3 anos entre os estados, né? Os mais pobres e os mais ricos do país. Então, quer dizer, se você pegar esse dado do gasto, comprometimento do PIB e esse gasto da sobrevida aos 60 anos, que os dois dados nos aproximam muito de países europeus. Então, nós estamos um ponto fora, nós precisamos fazer urgente, senão quebra o Brasil. É necessário. Além do que, cá entre nós, é uma questão de justiça. Não dá para ficar aposentando pessoas aos 55, 54 anos, que é a média hoje no Brasil. E eu quero acrescentar até que eu conheço casos de pessoas que se aposentaram naquela primeira mudança lá do FHC, em 98, que se aposentaram com 48 anos de idade e hoje tem 70 e tem uma expectativa de vida ainda de mais uns 22 anos pela frente. Exatamente. E vamos lá, é possível fazer a reforma. O Fernando Henrique fez uma reforma pequena, na verdade, que foi o fator previdenciário, uma mini reforma. Lula fez uma reforma importante, muito importante. Em 2003, o setor público acabou com a paridade, enfim. E com apoio na época do PSDB e do PFL. As pessoas esquecem disso. Em 2003, quando foi aprovada a reforma da Previdência do Lula, quem ajudou a aprovar foi a então oposição. O PSDB orientou voto na Câmara a favor. O PFL, a maior parte da bancada do Senado votou a favor. Né? Então, há momentos em que o país pode se unir, que o país pode pensar, olha, alguém, é evidente que é desagradável. Quem tinha expectativa de se aposentar aos 54, 55 anos, obviamente não vai gostar. Se alguém diz, olha, vai ter que trabalhar mais 5 anos, mais 6 anos, mais 7 anos, mais 3 anos. Né? Mas é a realidade num país que envelhece. Hoje é um padrão internacional de idades mínimas entre 60 e 65 anos. Então, é uma reforma necessária. Essa é uma reforma que tem grandes vantagens, na minha opinião. Ela cria a alíquota progressiva. Então, para quem contribui com o salário mínimo, por exemplo, vai cair de 8% para 7,5%. Então, para os mais pobres, ela é uma reforma, inclusive, vantajosa. E cá entre nós, os mais pobres no Brasil não se aposentam por tempo de contribuição, porque não conseguem comprovar 30 anos de carteira assinada. Muito trabalho informal, né? Trabalho informal, não é? Então, se aposentam lá já aos 65. Então, quer dizer... Na verdade, quem é realmente, entre aspas, atingido vai ter que dar uma cota de sacrifício maior é a elite do funcionalismo público. Em que nada contra quem é funcionário público, pelo contrário. Claro. Então, eles cumprem um papel importante para o país, só que é um problema de equidade. Né? A reforma traz essa equidade do setor privado do setor público, né? E fixa ali o limite, 5.600 agora está o limite, para todos, sendo público, sendo privado. Então, parece uma proposta bastante inteligente, inclusive o tema do BPC. Está sendo muito discutido, mas ninguém fez a seguinte conta. Eu, por exemplo, acho que poderia ser feito um ajuste onde você tem meio salário mínimo a partir dos 60 anos e um salário mínimo integral a partir dos 65 anos. E o cidadão pode optar. Imagina se você é uma pessoa em situação de miséria aos 60 anos, você vai num guichê da assistência social do governo e o funcionário diz assim, você prefere ganhar meio salário mínimo agora ou esperar 5 anos para ganhar um salário mínimo inteiro? Sendo que aos 70 você vai ganhar de qualquer maneira, nos dois casos. Quer dizer, é muito difícil você dizer para uma pessoa que está em situação de miséria, e não são poucos no Brasil, se calcula hoje em termos de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, altíssimo. Você vai dizer assim, espera mais 5 anos, ele não tem como esperar 5 anos. Então, quer dizer, e as pessoas ficam discutindo isso sem fazer essa conta. É mais vantagem você ganhar 10 anos o meio salário mínimo do que ganhar 5 anos o salário mínimo inteiro. Não é? Só fazer essa conta, já foi feita, na verdade. Então, eu acho uma boa proposta, muito desenhada, muito bem desenhada. O problema é que o governo começou muito desorganizado. Não é? O PSL não tem experiência política. Bolsonaro pequeno, né? Partido com 52, muito bom de internet, mas ruim de articulação no governo. Bolsonaro não é um político de base parlamentar, não montou o governo distribuindo lá os ministérios, então não tem uma base orgânica. Agora o governo vem... Está começando a engrenar. Vem começando a engrenar, vem formando base, vem distribuindo emendas, aprovou essa PEC da obrigatoriedade das emendas de bancada, apoio do próprio governo. Vem fazendo acordos, né, Schiller? Porque é assim que a política funciona, né? Infelizmente, né? Sim. Vamos deixar claro, infelizmente, né? Que bom que fosse política na base do convencimento, né? Mas tal infelizmente... da nova política, né, que se tal vendeu. da nova política. Ninguém sabe bem o que é ela ainda, mas a ideia
era que fosse uma política baseada em propostas e não em negociação de cargos e funções. Eu acho que o nível de negociação, de toma lá da cá, caiu no Brasil. Não é? Você não viu o governo distribuindo ministérios estatais, etc. Você viu o governo compondo isso tecnicamente. Né? Pode concordar ou não com a composição, mas a composição foi feita tecnicamente. Né? Agora o governo está negociando coisas no segundo escalão, terceiro escalão e emendas individuais, emendas coletivas, enfim, obras. Está tratando um pouco melhor a base, especialmente os partidos do Centrão. Espera-se que agora o projeto comece a andar. Vamos ver se engrena. Bom, eu quero aproveitar a presença do Schiller para a gente tratar de um outro assunto, ainda envolvendo o governo Bolsonaro, que são as alterações que o governo quer fazer na Lei de Incentivo à Cultura, a famosa Lei Rouanet, uma lei, inclusive, que a gente pode dizer, né, que a desinformação em torno dela ajudou bastante na eleição do presidente Bolsonaro. Queria que a gente começasse dizendo primeiro, entender, né, como é que funciona essa lei, que é a principal de incentivo à cultura no país. Olha, é uma lei muito significativa, foi pauta da campanha, é uma lei que ela aporta na cultura brasileira 1.300 bi, 1.400 todos os anos, que para a área cultural é muito dinheiro. Claro. Aliás, para o orçamento do país é bastante dinheiro. Né? Nós estamos falando de 1.300 bilhões de reais. Afora isso, tem a lei do audiovisual para o cinema. Tem os fundos setoriais, também de cinema, que são administrados lá pela Ancine, Agência Nacional de Cinema. Então, o Brasil tem uma legislação de apoio à cultura muito forte. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, não tem esse padrão de incentivos fiscais que tem aqui, onde uma empresa pode patrocinar um projeto cultural e ter 100% de abatimento fiscal, ou no caso da lei do audiovisual, 125%. Ela coloca R$100 num projeto de cinema e ela tem como benefício fiscal 125. É uma única lei do mundo, eu acho, que dá um incentivo fiscal tão generoso. Não é? Então não é à toa que tem tanta polêmica. Ela é realmente uma lei muito importante e sustenta, eu diria, milhares de atividades culturais, desde a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Bienal de São Paulo, né? Os grandes museus brasileiros, a Pinacoteca aqui do Estado de São Paulo. Você pode ir por todo o Brasil, museus de arte, enfim, até o chamado mercado cultural. O que o presidente Bolsonaro, na verdade, disse que ia mudar? Ele disse que ia fazer uma inflexão do mercado para a Lei Rouanet ser mais descentralizada e mais para o norte e nordeste, sair um pouco do centro, Rio e São Paulo, não é? Que concentra aí mais de 80% dos recursos, não é? E também limitaria o valor para o projeto, para descentralizar a aplicação do recurso. E é isso que essas mudanças fizeram. O ministro Osmar Terra apresentou hoje. O que ele propôs, basicamente? Baixar de 60 milhões para 1 milhão o limite por projeto. Não é muito drástico? Só para eu entender também, porque como é novidade, eu fiquei curiosa com essa diferença, né, de 60 milhões para 1 milhão. É bastante drástico, mas o governo atenuou isso dizendo o seguinte: para projetos de museus, de bibliotecas grandes, de planos anuais, como, por exemplo, já citei aqui, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Bienal de Artes de São Paulo e outros grandes projetos, Bienal de Artes do Mercosul, o Festival lá de Parintins, na Amazônia, enfim, os grandes projetos nacionais que têm programas permanentes, etc., planos anuais chamados, não muda nada, né? Então não tem esse limite. Né? Para a construção de cinemas em comunidades, aí não tem esse limite. Então, para patrimônio histórico, por exemplo, né? Todo o patrimônio histórico de Minas Gerais, todo o patrimônio histórico, você pode ir para Paraty, para qualquer região do Brasil, você tem patrimônio histórico edificado, ou mesmo patrimônio histórico imaterial, né? Esse limite de 1 milhão não vale. E agora, ele afeta, digamos, empresas que produzem shows, eventos, espetáculos, que têm mercado em geral. Que recebem esse incentivo. E que recebiam incentivo, porque a Lei Rouanet, historicamente, foi feita pelo então embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que era o secretário nacional de Cultura na época do governo Collor. Ela tem até hoje a marca, ela não é uma lei subjetiva, a análise é técnica. Então não faz diferença se você é um artista famoso ou um artista iniciante. Quando vai ser aprovado o projeto lá em Brasília, isso não faz diferença. Né? O embaixador Rouanet, eu conheci ele na época, conversei muito com ele sobre a lei, na época ele dizia assim, ó, eu não quero deixar isso na mão da opinião das pessoas em Brasília. Né? Isso é um direito, então. E aí cria toda essa polêmica. Então, quando vai um artista famoso e aprova um projeto, as pessoas perguntam, mas será que um artista famoso precisava do dinheiro público para fazer uma peça, um espetáculo, ou um musical, etc., né? Muitas vezes num teatro de luxo, com ingressos altos. Então, o governo, de alguma maneira, ele corrige isso. Ele diz que cada empresa pode ter, no máximo, 10 projetos de R$1 milhão. O limite é 10 milhões. E aumentou as chamadas contrapartidas sociais. Então, a empresa precisa fazer uma atividade educacional,
aprova o projeto lá, mas tem que ter uma atividade, vai ter que ir numa escola, numa região mais periférica e oferecer uma atividade cultural. Vai ter que oferecer 10% de ingressos a R$50. Então, vai ter um musical aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, pode ter. Preços mais populares. Só que vai ter que ter uma cota a preço mais popular. E entre 20% e 40% vai ter que distribuir ingressos gratuitamente, especialmente para usuários, beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família. Claro que é um desafio. Você imaginar, por exemplo, um musical no centro do Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte, no centro de São Paulo, que uma mãe, enfim, do Bolsa Família vai poder se deslocar da periferia para assistir o concerto, é um desafio. Eu diria assim, é um enorme desafio. Totalmente. Né? Mas, digamos, é uma ideia que o governo tem de descentralizar, de dar um aspecto mais social para a legislação, sem prejudicar as instituições mais tradicionais, o patrimônio histórico, que precisa desse apoio. Então, não me parece uma má modificação. A única que eu acho que não vai pegar é a mudança do nome. Era isso que eu ia te perguntar agora, porque eles querem retirar o nome da Lei Rouanet. Tem, desculpe se eu estiver errada, 20 e tantos anos, né? De 2001. 2001. São 28 anos. Não vai 91, colar. Porque não está na lei escrito Lei Rouanet, né? O governo até pode querer mudar lá, botar Lei de Incentivo à Cultura, mas as pessoas vão continuar chamando de Lei Rouanet, que é o apelido, né? Sim, Até lei. porque cá entre nós, o embaixador Rouanet merece. Ele ainda está vivo, Ele né? está vivo, é um grande pesquisador, é um grande escritor, é um grande filósofo brasileiro, um diplomata brasileiro. Aceitou uma missão dificílima naquele governo Collor, governo turbulento. Sim. Fez uma legislação que durou esses anos todos, que manteve a arte brasileira, que nos ajudou a produzir extraordinárias conquistas culturais. Eu já citei algumas aqui, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Pinacoteca do Estado, em todo o Brasil, projetos de recuperação de patrimônio histórico. Então, vamos deixar o nome do embaixador Rouanet lá e as pessoas chamem do jeito que quiser a lei. De qualquer maneira, ninguém vai chamar pelo número, né? A lei. Aí não dá. Né? Que é mais difícil, é impossível. Ele está vivo ainda com 85 anos de idade e merece as homenagens, então, pelo trabalho feito. Obrigada, então, ao Fernando Schiller, que é colunista de política aqui do Band News, é cientista político e professor do INSPER até recebeu palmas aqui da nossa redação agora. Obrigada, então, viu, Schiller, pelos seus esclarecimentos. Boa noite para você. Obrigado.